Sabe, eu nunca fui de me preocupar muito com tempestades. Para mim, chuva sempre foi só chuva, apenas isso. Mas em uma noite, tudo mudou. Era uma daquelas noites em que a chuva parecia furiosa, sabe? O tipo de chuva que faz os telhados gemerem e os trovões sacudirem as janelas. Eu estava em casa, apenas com o meu neto. A minha esposa tinha ido passar o fim de semana na casa da nossa filha. Era tarde, quase meia-noite, e eu estava afundado na minha poltrona, assistindo a um filme velho na TV. Acho que era um filme de ação antigo, nem lembro direito. Meu neto estava mergulhado em suas coisas de adolescente lá no quarto de cima. Estava tudo tranquilo até que, no meio de uma cena cheia de explosões, me lembrei de uma coisa. Minha poltrona favorita, a que ficava no alpendre, estava bem debaixo de um vazamento que eu vinha ignorando há meses. A chuva estava tão forte que eu sabia que, se não fizesse alguma coisa, a poltrona ia ficar encharcada e pior, poderia estragar de vez. Então eu pensei comigo mesmo: não custa nada dar uma olhada, só vai levar 1 minuto. Levantei da poltrona e fui até a porta de entrada. Quando abri, senti aquele vento frio e cortante no rosto. A chuva estava batendo forte no chão e eu até pensei em desistir e voltar para dentro. Mas, você sabe como é, teimosia de velho. Vesti minha capa de chuva, peguei uma lanterna e saí para o alpendre, tentando me proteger da água o máximo que podia. Enquanto eu caminhava para fora, senti que alguma coisa estava errada. Não sei explicar exatamente o que era, mas tinha aquele tipo de sensação no fundo do estômago, como se alguém estivesse me observando. A primeira coisa que notei foi que a rua estava completamente deserta, sem nenhum sinal de movimento. A chuva caía tão pesada que era difícil enxergar a mais de alguns metros de distância. Mas então, ali na penumbra, eu vi 2 silhuetas perto do meu carro, estacionado em frente à casa. No começo, eu não consegui distinguir direito o que estavam fazendo. Estavam de costas para mim, e a chuva tornava tudo meio borrado. Mas, aos poucos, percebi que um deles estava mexendo no vidro do carro, como se tentasse forçá-lo. O outro estava mais afastado, olhando em volta, como quem está de vigia. Logo achei aquilo estranho. Droga, ladrões, pensei. Minha primeira reação foi tentar voltar para dentro de casa, bem devagar, antes que eles me vissem. Eu sabia que não estava em condição de enfrentar 2 homens sozinho, ainda mais na minha idade. Mas quando eu comecei a dar meia volta, ouvi aquele som, um clique. E eu sabia o que era. O som de uma arma sendo destravada. Parecia que meu sangue gelou instantaneamente. Fiquei parado, sem saber o que fazer, com a lanterna tremendo na minha mão. Um dos caras, que eu nem tinha visto antes, apareceu do meu lado, apontando a arma na minha direção. Ele me mandou ficar onde estava e não dar mais nenhum passo. Eu obedeci. Não tinha muito o que fazer, afinal. Minha cabeça começou a girar. Eu estava pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. O que eles queriam? Por que meu carro? Será que iam invadir minha casa também? Eu tentei manter a calma, mas era difícil. Meu coração batia tão rápido que eu conseguia ouvir as batidas na minha própria cabeça. O cara com a arma me disse que eles queriam a chave do carro. Eu disse que o carro estava quebrado, que o motor não funcionava direito e que mesmo com a chave eles não iam conseguir ir muito longe. Claro, eu estava mentindo. O carro estava em perfeito estado, mas eu queria ganhar tempo. Qualquer coisa que pudesse me dar uma chance de sair daquela situação. Enquanto isso, eu comecei a me preocupar com meu neto, que estava lá dentro. Ele tinha vindo passar o fim de semana comigo porque minha esposa estava fora, e eu nem sabia se ele estava assistindo tudo pela janela. Eu rezava para que ele ficasse quieto e não tentasse sair para ver o que estava acontecendo. Os ladrões começaram a discutir entre si. Pareciam frustrados, como se não esperassem encontrar alguém em casa, ainda mais com uma arma apontada na cabeça.
Eu tentava ouvir o que eles estavam dizendo, mas a chuva fazia tanto barulho que era quase impossível. E aí, do nada, começou a me dar um pavor, um desespero, de pensar que poderia acabar de um jeito muito ruim. Meu corpo tremia, não só de frio, mas de puro medo. Foi aí que eu ouvi o som de passos rápidos, abafados pela chuva, vindo de trás da casa. Eu não sabia se era coisa da minha cabeça ou se alguém realmente estava se aproximando. Eu só sabia que precisava fazer alguma coisa. Antes que eu pudesse pensar em qualquer outra coisa, um dos ladrões gritou algo para o outro e eles começaram a se mover em minha direção. Eu sabia que, se entrassem em casa, seria o fim para mim e para o meu neto. O ladrão que segurava a arma contra mim ficou cada vez mais perto e eu sabia que precisava agir rápido. Eu falei novamente que o carro estava quebrado, insistindo na mentira. O homem parecia hesitar, talvez tentando decidir se acreditava em mim ou não. Tudo o que eu conseguia fazer era torcer para que o meu neto, esperto como era, tivesse alguma ideia que pudesse nos salvar daquela situação. Eu continuei parado ali, sentindo cada gota de chuva bater no meu rosto, tentando manter a calma. O ladrão com a arma estava mais perto agora, e eu podia ver seu rosto iluminado pelos poucos relâmpagos que cortavam o céu. Ele tinha uma expressão de impaciência, misturada com um certo nervosismo. Dava para perceber que ele não estava confortável com a situação. E, para ser bem honesto, isso me dava um pouco de esperança. Talvez, se eu conseguisse manter a conversa, ganhar mais alguns minutos, ele desistisse de fazer alguma besteira. Então eu comecei a falar. Eu disse a ele que não queria problemas, que ele podia levar o que quisesse, mas que o carro não ia adiantar de nada porque o motor estava completamente destruído. E foi aí que o outro cara, aquele que estava forçando o vidro, começou a gritar para ele me calar, que eles não tinham tempo para isso. Parecia que o nervosismo estava aumentando e o medo também. Eu sabia que, se eu não jogasse as cartas certas, aquilo podia acabar muito, muito mal. Nesse momento, eu percebi um movimento pela janela da sala. Era o meu neto. Ele estava escondido atrás da cortina, espiando para fora. Quando nossos olhos se encontraram, tentei transmitir um olhar de calma, como quem diz, fica quieto. Eu só conseguia torcer para que ele entendesse o recado. Foi então que percebi algo que não tinha notado antes. De repente, não havia mais o som dos ladrões mexendo no carro. Aquele segundo ladrão estava olhando para mim também, com o olhar fixo, desconfiado. Eu soube, naquele instante, que ele tinha percebido o meu olhar para a janela. Ele seguiu a direção dos meus olhos e, de repente, olhou diretamente para a janela onde o meu neto estava escondido. Meu coração parou. Eu pensei, é agora que tudo vai para o inferno. Mas, antes que eu pudesse reagir, ele começou a andar em direção à janela, ainda sem perceber o que estava acontecendo ao redor. Ele estava tão focado em mim e no carro que nem percebeu o som distante das sirenes. Era fraco por causa da chuva, mas com certeza estava lá. Meu neto, esperto como era, tinha ligado para a polícia e eles estavam a caminho. Eu sabia que não podia mostrar que percebi o som das sirenes. Qualquer movimento errado e o homem com a arma podia entrar em pânico e atirar. Mantive meu olhar fixo no ladrão que estava se aproximando da janela e disse, tentando soar o mais calmo possível: "Olha, eu não sei o que vocês estão procurando, mas aqui vocês não vão encontrar nada." O ladrão hesitou por um segundo e foi aí que ouvi um grito. Era o policial gritando ordens. A chuva abafava um pouco o som, mas eu consegui distinguir algumas palavras. Mãos para cima. Foi um alívio tão grande que senti meus joelhos fraquejarem, mas eu sabia que ainda não estava acabado. O ladrão com a arma ficou ainda mais nervoso. Seus olhos agora se moviam rapidamente, tentando decidir o que fazer. Nesse momento, tudo aconteceu muito rápido.
Ele me empurrou com força para o lado e tentou correr em direção ao carro. O outro ladrão, percebendo a confusão, fez o mesmo. Os dois tentaram fugir, mas não contavam com o fato de que a polícia já estava ali, cercando a casa. As sirenes agora estavam altas, muito altas, e eu podia ver as luzes vermelhas e azuis piscando pela chuva. Os policiais gritaram novamente, mandando que eles se rendessem. Os ladrões, no entanto, decidiram correr para o lado oposto. Eu não conseguia enxergar muito bem. A chuva continuava torrencial, mas ouvi disparos. Foram apenas 2 ou 3. Eu me abaixei, instintivamente tentando me proteger. Por um momento, tudo ficou em silêncio, exceto pela chuva, que continuava caindo como se nada tivesse acontecido. Fiquei lá, agachado no alpendre, tremendo, sem saber se devia me mexer ou esperar. Finalmente ouvi passos se aproximando. Era um dos policiais. Ele me viu ali, encharcado e assustado, e disse que estava tudo bem agora, que os ladrões tinham sido detidos. Foi só então que eu senti que podia respirar de novo. Quando o policial entrou na minha casa, eu finalmente me levantei e corri para dentro. Meu neto estava escondido atrás do sofá, com os olhos arregalados. Eu o abracei, apertado, e senti um alívio tão grande que quase chorei. Ele estava seguro e eu também. Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas e meu neto ao meu lado. A chuva continuou até de manhã. É engraçado porque eu sempre achei que a velhice trazia uma certa tranquilidade, sabe? Que depois de um tempo você meio que se acostuma com tudo. Mas naquela noite eu percebi que o medo é um negócio que nunca realmente desaparece. E agora, toda vez que vejo uma nuvem escura se formando no céu, eu fecho as portas, tranco tudo e fico em silêncio, esperando que a chuva passe. Era por volta das 8 da noite e uma chuva pesada caía lá fora, do tipo que parece que o céu está desabando em cima de você. Eu estava na sala, sentado na poltrona. Depois do jantar, fiquei ali, vendo TV, quando de repente tudo ficou escuro. Foi um apagão daqueles. A casa inteira ficou mergulhada na escuridão. De início, eu achei que a luz fosse voltar logo, então fiquei ali, quieto, esperando. Mas os minutos passaram e nada. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som da chuva batendo forte no telhado. Fiquei um pouco incomodado, para ser honesto. Não sou muito fã de ficar no escuro, ainda mais quando tá chovendo desse jeito. Decidi procurar algumas velas, mas, claro, eu não fazia ideia de onde tinha guardado elas da última vez. Depois de revirar algumas gavetas e quase tropeçar em uns móveis, eu percebi que não ia adiantar. Foi aí que eu tive a ideia de sair para comprar uma lanterna. Eu sabia que tinha um supermercado ali perto, a uns 10 minutos andando. Peguei meu casaco, enfiei o capuz na cabeça e saí na chuva. Eu lembro que o vento estava tão forte que parecia que ia me empurrar de volta para dentro de casa. Mas eu segui em frente, determinado a conseguir uma lanterna para pelo menos não ficar tropeçando na minha própria casa. Enquanto caminhava pela rua, com a água escorrendo pela minha cara, eu notei uma van preta estacionada do outro lado da rua. Era uma daquelas vans grandes, com os vidros completamente escuros, como se ninguém quisesse que soubessem o que tinha dentro. E o mais estranho de tudo era que os piscas de alerta estavam ligados. Eu fiquei intrigado, claro, mas quem sou eu para julgar? Pode ser que alguém só tenha parado ali por causa da chuva ou algum problema mecânico. Continuei andando, tentando não dar muita importância para aquilo. No supermercado, eu comprei uma lanterna e umas pilhas, e até pensei em pegar umas velas também, só para garantir. Paguei rápido e logo saí, tentando não me demorar mais do que o necessário. No caminho de volta, eu notei que a van não estava mais onde eu tinha visto antes. Dei de ombros e continuei andando,
pensando que talvez fosse só alguém procurando um lugar para se abrigar da tempestade. Mas aí o bicho pegou. Quando eu estava quase chegando em casa, vi a mesma van parada bem em frente à minha casa. Desta vez, as portas traseiras estavam abertas e eu vi 3 homens tirando meus móveis de dentro de casa e colocando na van. Por um segundo, eu fiquei congelado, sem acreditar no que estava vendo. Quer dizer, eu tinha saído de casa por, o quê? Uns 20 minutos no máximo. E de repente minha casa estava sendo saqueada? Eu dei alguns passos na direção deles, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Um dos homens me viu e me encarou por um segundo, como se estivesse calculando o que fazer. Naquele momento eu percebi que não tinha chance contra eles. Eu sou só um homem na casa dos 60, sem nenhum preparo para enfrentar 3 caras, ainda mais no meio da chuva. Então fiz a única coisa que podia fazer. Dei meia volta e me escondi atrás de uma árvore na calçada. Peguei meu celular e liguei para a polícia, tentando manter a voz calma, mas minha mão estava tremendo tanto que quase deixei o celular cair. Contei o que estava acontecendo e dei o endereço o mais rápido que pude. O atendente me disse que uma viatura já estava a caminho, mas eu sabia que poderia demorar um pouco com toda aquela chuva. Enquanto esperava, eu continuava observando os homens. Eles trabalhavam rápido, quase como se já soubessem o que queriam levar. Um deles parecia estar dando ordens, apontando para os móveis e gesticulando para os outros 2, que iam e vinham da casa para a van. A chuva continuava caindo forte, e isso parecia estar ajudando eles, já que a rua estava completamente deserta. Ninguém em sã consciência estaria fora numa noite daquelas. Depois de alguns minutos, eu ouvi o som distante de sirenes. Os ladrões também ouviram. Um deles gritou algo e os outros começaram a se mover ainda mais rápido, como se soubessem que o tempo estava acabando. Eu podia sentir meu coração acelerando ainda mais. Finalmente, a polícia estava chegando. Mas eu também sabia que esses caras podiam fazer qualquer coisa antes de serem pegos. E foi aí que aconteceu algo que eu jamais esperava. Ao ouvir as sirenes, um dos ladrões olhou direto na minha direção. Eu não sei como ele me viu. Talvez um relâmpago tenha iluminado minha silhueta. Mas eu congelei. Ele começou a caminhar na minha direção. E eu soube naquele momento que precisava tomar uma decisão rápida. Ou isso poderia acabar muito, muito mal. O ladrão que tinha me visto começou a andar devagar na minha direção. O barulho da chuva batendo no chão fazia parecer tudo mais sombrio. Eu estava escondido atrás daquela árvore, com o celular ainda na mão, tentando decidir se corria ou se ficava quieto. A polícia já estava a caminho, eu sabia disso. Mas e se eles demorassem mais do que o esperado? Eu sabia que precisava ganhar tempo, de alguma forma. Quando o ladrão chegou a poucos metros de mim, ele parou e me olhou com um sorriso frio. Ele não disse nada, mas eu conseguia ver que ele segurava algo na mão, uma barra de ferro ou algo do tipo. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Dei um passo para trás, mas ele levantou a mão, como se estivesse dizendo para eu não tentar nada. Então, finalmente ele falou com uma voz baixa, quase como se estivesse falando comigo por trás de um sussurro. "O que você tá fazendo aí, hein, velho? Achou que a gente não te veria?" Ele disse isso como se fosse uma piada interna, como se estivesse se divertindo com o que estava acontecendo. Eu tentei responder, mas o medo me fez gaguejar um pouco. Disse que a polícia estava a caminho, que era melhor eles darem o fora dali antes que fossem pegos. Ele riu, um riso curto, e deu mais um passo na minha direção. "Ah, é? Então vamos ver quem chega primeiro." E foi aí que as sirenes ficaram mais próximas. Ele virou a cabeça por um segundo, claramente ouvindo as mesmas sirenes que eu. A expressão no rosto dele mudou, se tornando mais séria. Sem dizer mais nada, ele deu meia volta e correu de volta para a van, gritando alguma coisa para os outros 2.
Eles começaram a jogar o que tinham nas mãos para dentro do veículo, como se estivessem num frenesi de desespero. Eu vi uma oportunidade e agachei atrás da árvore, tentando me manter fora da visão deles. Enquanto isso, os ladrões se movimentavam rapidamente, tentando se livrar do que tinham roubado e entrar na van o mais rápido possível. Em questão de segundos, eles estavam todos dentro do veículo e o motor roncou alto, pronto para fugir. Mas a polícia estava mais perto do que eu e eles imaginávamos. Quando eles tentaram dar a partida e sair, 2 carros de polícia surgiram no final da rua, bloqueando a passagem. Os ladrões pararam por um segundo e eu pensei que eles fossem tentar atropelar os policiais para escapar, mas eles decidiram outra coisa. Um dos homens pulou da van e começou a correr a pé, desaparecendo na escuridão da noite. Os outros 2, presos dentro do veículo, não tinham muitas opções. Eu ouvi os policiais gritando ordens para que saíssem com as mãos para o alto. Por um segundo, houve um silêncio mortal. Apenas o som da chuva pesada preenchendo o ar. Eu me peguei prendendo a respiração, esperando o que viria a seguir. Foi então que um dos ladrões, de dentro da van, levantou algo e, de repente, ouvi um som alto, um estouro que me fez pular de susto. Eles tinham atirado na direção dos policiais. Os policiais imediatamente responderam com mais tiros, e eu vi o flash das luzes iluminando o rosto dos ladrões por um breve instante. Foi um caos total. Eu me abaixei no chão, tentando ficar fora da linha de tiro, sentindo o cheiro da pólvora misturado com a chuva. Em meio a tudo isso, a van finalmente começou a se mover de novo, de ré, tentando escapar pela rua lateral. Mas a polícia já estava preparada, com mais viaturas fechando a área. O som dos tiros e da van em alta velocidade enchiam o ar, e eu só conseguia pensar em como algo tão normal como uma ida ao supermercado tinha se transformado nisso. Eu me abaixei mais perto do chão, esperando que tudo acabasse logo. Os ladrões tentavam desesperadamente escapar, mas não havia muito para onde ir. Eles estavam encurralados. Foi aí que ouvi um som mais alto, um barulho metálico e seco. Olhei na direção da van e vi que ela havia batido num poste na esquina. Os homens dentro estavam tentando sair, mas agora a polícia estava em cima deles. Um a um, eles foram tirados de lá, algemados, enquanto os policiais gritavam ordens. Um deles ainda tentou resistir, mas acabou sendo derrubado no chão e imobilizado. Eu senti um alívio enorme, mas ao mesmo tempo um nó no estômago. A adrenalina ainda estava alta e eu percebi que minhas mãos estavam tremendo. Caminhei lentamente em direção à minha casa, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Aquela noite, aquela maldita noite chuvosa, tinha virado um pesadelo. Um dos policiais veio falar comigo, me perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu só consegui balançar a cabeça dizendo que estava tudo bem, mas, na verdade, eu não sabia o que sentir. Eles me disseram que os ladrões já estavam sendo levados e que fariam uma vistoria na minha casa para ver se estava tudo em ordem. Entrei em casa com a cabeça girando, tentando processar tudo. A energia ainda não tinha voltado e a casa estava completamente escura. Eu fechei a porta atrás de mim e me sentei no chão da sala, ouvindo o som da chuva lá fora. Respirei fundo, tentando me acalmar, tentando entender como tudo tinha saído do controle tão rápido. Eu fiquei ali, olhando para o canto vazio. Uma coisa é certa, eu nunca mais consegui ficar tranquilo numa noite chuvosa, nem que a energia nunca mais fosse embora.